Acredita que o custo diário de viagem Nashville, Tennessee, aumentou significativamente entre 99 e 2009. Não, parece que esse aí a gente já fez. Ué, É, a parece que sim. gente. Só que eu não anotei aqui, peraí. Ah, Z, não anotei no caderno. É isso daí. Parece o outro que a gente já fez. Quem tem viagens. E agora? I have no idea. Mas tem aquela fichinha lá, né? Então, Hã? tem aquela listinha lá, só dá uma olhadinha nela, né? Não, qual a listinha que você passou? Eu não passei nada. Você tem uma listinha de É, exercícios, né? Só olhar não, o então, próximo. o 1057, tá, o 1057 está lá. Mas o problema é que no caderno aqui eu só tenho feito até o 957, isso que é estranho, entendeu? Hum, No caderno, eu não, então a não ser que eu não tenha anotado nessa aula, entendeu? A gente pode fez, ser. eu deixei você anotar só. Aqui eu botei Eu? 10.7 e eu não. Tá, o próximo é o 10.10. Tá. Hum, semelhante. Vamos ver aqui dois processos, numa linha de fabricação são feitos manualmente, operação A e operação B. Uma amostra, é, tá aberta. Uma amostra de 50 diferentes coisas, usando a operação A, mostra que a média de tempo da amostra por montagem é 8,05 minutos, com com um desvio padrão de população de 1,36. Uma outra amostra, com 38 diferentes, na operação B, mostra uma média de tempo de 7,26 e um desvio padrão de 1,06. Beleza, deu um monte de dados aí. Para o alfa, ou seja, nível de significância aí de 10%, temos evidência suficiente para declarar que a operação A é significantemente maior tempo, supõe, né, que a operação B. Então tá bom, ele está, em outras palavras, nos perguntando se a média é diferente ou é igual. Resumidamente é isso. Ok? Ou no Então, caso, H0, a média de A é igual a de B. eu falei errado. Não Ah, igual ou diferente, mas maior ou menor, né? Porque ele está falando aqui ah, significantly longer, né? Então, maior ou então, menor, né? H0 maior ou igual que a média de B? É, mas a gente não costuma fazer assim, tá? A gente costuma dizer assim, olha só. Deixa eu. Ó, a minha mão, ela tá. Eu tô com uma tala na mão, então pode ser que eu fique um pouco devagar fazendo as coisas nas próximas aulas. Mas a gente costuma falar assim, ó. MiA, que é a média do operação A, menos MiB, vai ser menor ou igual a zero, né? Porque Hum, a gente está supondo aqui que o B é maior que o A, certo? e o B é maior que o A, Então tá? essa conta daria negativa, por isso menor que zero. Sacou? E a hipótese alternativa é o contrário, né? Tá. Maior ou igual a Bem, zero. Ao eu não vou invés de falar que uma. ficar reclamando e tal, isso aí não tem muito. Bem, vou tirar o igual. Beleza? Ah, tá. Assim, de modo geral, né, num problema como esse, a gente supõe que as médias são iguais, como eu havia dito antes. Mas aqui ele está dizendo claramente sobre a verificação de ser uma menor que a outra, né, não diferente da outra. Mas, de modo geral, a hipótese nula, o igual vai sempre na hipótese nula. Beleza? Para tu decorar isso. Beleza. Eu sei que o que você escreveu tá certo, mas quando eu leio, ele pergunta ali: existe evidência suficiente
da amostra para declarar que a operação A leva mais tempo que a B. E aí a pergunta vai ser sempre alternativa. Sim, Sim, tá. muito bem. Então, legal, temos aí a nossa hipótese. Agora, como toda estatística, a gente tem que achar o Z. Z calculado. Ah, e daí tem aquela forma que a gente ficou discutindo na outra aula lá, que tinha uma subtração além dessa e tal, mas eu falei, não, usa essa aqui que é mais rápida, mais direto ao ponto. Também deve estar em algum lugar da tua lista também. O Z, essa é a fórmula do Z quando nós estamos comparando duas médias, né? Tentando verificar se elas são iguais, ou uma é maior que a outra, ou uma é diferente que a outra. Essa é a conta. Daí você falou assim, professor, mas eu vi aqui que tem menos um D que... É, é. Beleza, beleza. É, ahn, mas nós não temos esse D no enunciado, né? O que nós temos são as médias, os desvios padrões e os tamanhos das amostras, certo? Esse D seria esse resultado aqui, ok? Então, é como se nós temos o D, mas o nosso D é zero, sacou? De modo geral, o D é o que aparece aqui na diferença das médias. E aqui, como nós estamos avaliando sobre a média ser igual ou ser uma maior que a outra, né? Então significa que a gente está avaliando a partir do zero. Beleza? Beleza. Então tá bom. A lógica é essa. Então não vai ter D, então a conta é só essa aí. Então, nesse primeiro momento aqui, o que eu vou te pedir é para que tu encontres o valor do Z, ok? Nós Tá. temos, você está com o livro aí, mas caso não esteja, eu vou deixar aparecendo aqui o enunciado. É só colocar os numerozinhos e achar o Z. E eu quero que você me dê uma avaliação desse Z, ok? A gente já fez discussões sobre os valores de Z, não é mesmo? Então, tu vai olhar para o Z e vai me dizer se você acha, depois que você fazer a conta, claro, se preocupe com isso depois, Uhum. se você acha que vai, sem olhar o resto do processo de avaliação, né? Só de olhar para o Z, você vai me dizer se acha que vamos ter que aceitar ou rejeitar a hipótese nula, beleza? Mas se preocupe com isso quando você achar o Z. Tá. Tá bom. Eu vou colocar aqui na fórmula, então. O XA é 8,05, o XB é 7,26. Aqui eu vou tornar raiz quadrada, tá? É, 1,36 ao quadrado sobre 50 mais 1,06 ao quadrado sobre 38. É, 0,79. Deixa eu conferir aqui. 0,79. Ponto 36 quadrado. 85 sobre 50 mais 1,06 ao quadrado. 12 sobre 38. E aí, 185 dividido por 50 fica 0,79, 0,037 mais
com 14, divide por 38, 0,029, mais 0,037. Aqui vai dar 0,066. Aí, para tirar a raiz quadrada, igual z é igual a 0,79 sobre 0,257. 0,79 dividido por 0,257. 3,07. Você achou Z e achou 3,07. 3,07. Maravilha, esse é o Z mesmo, parabéns. Agora a questão é o seguinte: sem fazer mais nenhuma verificação lá na tabela Z, etc., você olha para esse número, Z igual a 3,07, o que que você acha? Você acha que você está dentro da região crítica ou não? Você vai ter que rejeitar a hipótese nula ou não? E aí? Hum, Como é que eu sei? Eu tenho que só achar o Z, eu tenho que saber qual é o Não, Z do não, alfa 01, não? eu não tô te falando para fazer nada mais de conta, ou avaliação, ou desenhar o gráfico, olhar na tabela. Eu só quero que você olhe para esse valor e, baseado em todas as dezenas de contas que a gente fez, todas as dezenas de testes de hipótese, onde a gente chegou em conclusões, você olha para esse número 3,01 e se pergunta: você acha que vai estar dentro da região crítica ou não? Você acha que você vai ter que rejeitar a hipótese nula ou não? Eu acho que vai estar na região crítica porque ele é um número alto, né? Perfeito, era isso que eu queria ouvir. Exatamente. Ah, Ele vai estar na região crítica porque ele é um número muito alto. Muito alto. tá. A gente pode agora continuar o processo para mostrar para o seu professor que você não está chutando. Você vai Tá. desenhar o gráfico, você vai desenhar a região crítica, vou chamar de Z crítico. Você vai pintar ela, né? Você vai indicar para o seu professor que você está colocando 10% da área aqui. E você vai olhar lá na tabela qual é o valor associado a 10%. Né? 10% por quê? Porque ele pediu, né? 10%. Então tem que ir lá na tabela Z procurar, né? Baseado no que a tabela te entrega, qual é aquela área. Lembrando que a sua tabela, ela dá a área do meio até o Z. Então, se a gente quer que essa areazinha branca aqui tenha 10%, como eu mostrei na minha figura, a gente quer que essa área laranja tenha 40%, certo? Sim. Então eu posso procurar o 40 aqui, ou a teu livro não tem aquela tabela contrária, né? São tantos livros. 40%, vamos procurar o 40%. É a média desses dois caras. O Z associado ao 40% é a média desses dois caras. Esses dois caras é o 1,28 e 1,29. Qual que é a média entre 1,28 e 1,29? É 1,285. É. Ponto dois, Esse é o Z que separa, então, os 10% mais altos. E esse é o Z crítico. O seu Z calculado foi um número muito maior que ele, estatisticamente falando. entendi. Dentro da região crítica, né? Então, daí você vai concluir naquele pique lá, né? Não muda nada. De significância de 10%, devemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, a média B de tempo B
é maior que A. Era isso que a gente estava querendo verificar. Certo? Certo. Beleza, minha amiga? Sim. Então, show de bola, parceiro. Agora é o 10,60. 10,60. Vamos ver. 10,60. Opa, para baixo. Muito bem. Como tu podes ver, né, sem eu ler aqui, porque o meu inglês é um lixo, eu olho para essa tabela e já consigo perceber que é um problema muito semelhante ao anterior, né? Muito, porque ele deu ali duas médias, ele deu dois N's, ele deu dois desvios padrões. Right? E quer que a gente faça o de sempre. Verifique algo num teste de hipótese. Beleza? Então, essa aí eu vou deixar tu começar, tá? Uhum, Eu vou também mandar, claro, o que eu fiz. uhum, Você faça. E eu só quero verificar uma coisa aqui. Se esse problema a gente vai ter que usar Z ou vai ter que usar T. Vai depender do desvio padrão. Mas, desvio padrão. como ele está usando a letra sigma, é de se imaginar que seja o desvio padrão da população. E agora eu vou ler o enunciado e não me parece ter nada. Ah, aqui, ó, população. Então ficou bem claro, né, que é o desvio padrão da população. Então é a mesma conta do problema anterior. É com a distribuição Z, não é com a T. Ok? É com a Z. É a mesma coisa do anterior. Portanto, Uhum, vou mandar aqui para você o que eu fiz e você vai fazer praticamente a mesma conta. Só vai chegar num novo Z diferente e fazer dessa vez a avaliação por conta própria, tá? uhum, Fazendo desenho, aquela velha história que você sabe que eu gosto, teu professor também gosta. Muito bem. E eu preciso fazer algo no banheiro, já volto. uhum. Voltei, qualquer coisa, eu tô por aqui. Tá. Eu fiquei na dúvida, porque assim, a gente sabe se essa questão que você colocou, se é a Z ou a T, é importante. Sim. Ele está dando aqui o desvio padrão da população. E a gente só usa T se o desvio padrão da população for desconhecido, certo? Só que ele está dando a média da amostra. Alô? Não tô te Oi, ouvindo. você Eita, não está me ouvindo? agora sim, agora eu Alô? tô te ouvindo. Alô? Você estava falando Ele, sobre o desvio padrão da população, pode continuar. ele está dando aqui na tabela a média da amostra, mas o desvio padrão da população. Sim. O que que tem? Desvio padrão da população. E a pergunta dele, os dados corroboram a teoria de que a população cresceu significativamente.
durante um período que foram fertilizadas mais do que a população de árvores não fertilizadas. Então, o H0, não, eu sempre vou começar pela hipótese alternativa, que é o oposto da pergunta, para os dados corroboram que a população de árvores com fertilizante, que é o primeiro, né? É, é o primeiro. O Mi1, que é Mi, é maior que Mi2. E a hipótese alternativa vai ser o contrário. E sempre o igual está na hipótese alternativa, tá? Pelo menos eu consegui aqui fazer as hipóteses. Porém, não são desconhecidos, gente. Então, olha só. Você não acha que ele aí nessa tabelinha só usou o símbolo errado? Por Não, não quê? acho. Por quê? Porque ele só fala de amostra. Mas a E pergunta informação que sobre ele a... deu foi da população. Então a gente tem que aceitar, sacou? Não, porque ele está falando uma amostra, não, uma segunda amostra. O crescimento é medido ao longo do tempo. Concordo com Tudo você. ele Por deu. isso que eu parei um momento para avaliar, né, se era ou não. Mas era, né? Então, mas e como que ele vai ter, como é que ele teria o desvio padrão da população? Tendo? Ele tem, só aceita. No outro problema também, ele deu uma informação de média da amostra, mas deu o desvio padrão da população. E a gente fez a conta. É natural isso. Ele deu. Não, então, ele fez, mas ele na outra, ele fez a pergunta sobre a amostra. Ele não fez a pergunta da população. Não. Tá, ele fez da amostra, mas deu o desvio padrão da população. Não, ele deu o desvio padrão da amostra. Ah, Não, tá, é pô. da População standard população. deviation. É, desvio padrão Aqui é a populacional. mesma coisa. Ele falou média da amostra e deu o desvio padrão da população. Natural. Bem normal. Ok? Tá, deixa eu ver. É, ah, eu fiz um menor que o outro, só que você escreve diferente, tá? Zero é igual a 1001 menos 1002 é maior ou igual a zero e a alternativa. Não, ao contrário. Menor ou igual a zero. 1001 menos 1002 maior que zero e que menor ou igual a zero. Tá. E aí o Z e 1 menos x2.
Ai, esse é ao quadrado aqui, né? Ao quadrado. 7,4 ao quadrado sobre 35. Agora eu vou fazer essas contas aqui. Você sempre pede para ele, para IA calcular, né? Para você conferir, não é? Claro. Oi? Sim. Tá, 9,8. Mas assim, às vezes nem precisa. Só calcular o Z aí e pronto, né? 96,04 dividido por 35 mais 7,4 vezes 2. 5,476 dividido por 35. Ah, 0,4 dividido por 35 dá 2,75. E aqui 50,56 mais 2,75 igual 4,31 raiz quadrada 207. O Z é igual a 15,3 divididos por 2,07. 7,39 deu um Z muito alto. Deu um Z muito alto, não? Mas tá Tá certo, é certo 7 mesmo. isso? 7,39? Tá certo? É isso mesmo. Ah, Então nem precisaria olhar lá, né? Um valor muito alto como esse, a gente já sabe que tá dentro da região crítica, né? mas Mas você vai mostrar com o gráfico e tudo mais, né? sim. Aí o Z é o alfa é de 1% aqui. O alfa é de um Sim, por cento. isso. Aí eu tenho que achar o Z. E o Z do alfa sempre vai ser o Z crítico, né? Ou não? O Z crítico é o que a gente Sim, calculou. sempre. Não, o Z do alfa, né? O Z do alfa é igual ao Z crítico. Ao Z crítico de hum, Z, eu tenho que achar o Z do 1%. É uma tabela. Hum, hum, 7,39.
Hum, ai, eu não posso perder tanto tempo com isso que é lá na hora da prova. É rápido. Eu tenho que achar o Z de 1%. Às vezes me dá um branco. Não, que ele vai dar. Então, assim, eu vou te mandar uma foto aqui. Eu não fiz o desenho ainda. Faz o desenho. É, mas eu Mas o quê? preciso Igual o meu outro saber. desenho ali, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Tá, mas tem que achar a tabela agora. A tabela tá lá pela página 800. 800. É. E aqui tem tabelas. Tá aqui. Às vezes me dá um branco para achar o Z de 0,01. Entendeu? Como é que eu acho o Z de 0,01? Eu me deu um branco. Nada de branco, vai lá. Hum. Dá uma pensada aí como é que eu fiz, olha pra tabela. Ah, tá. Se é 1%, o resto é 99. Essa tabela aqui da página 810, o resto é 99. Então, eu tenho que achar o zero ponto aqui. Não, não tem 9 ali. É, 0,09. É ponto 3389. O de 1%? É, Bem, tu vai até a segunda casa, né? Mas assim, zero três zero três zero ponto não é três. zero, né? Pô, 1% é bem. É um número já grandinho, né? Hã? Peraí. Não, o ponto, né? Ponto, aí não tem zero. Não, mas A não tabela começa eu com vou achar. zero, né? Começa no 2. Dois? Não, começa no 3, não? 3, tá? Papo de maluco. Eu não tenho que procurar o zero, o Z do 0,9 até ali o 0,09. Não seria esse o Z de 99%? Já que aquela pontinha é 1%? Sim, aquela pontinha é 1%, beleza. Só que o que o teu bagulho te dá é isso aqui. Peraí, tô olhando para a tabela, não tô olhando para o. Então, como tu quer 1%, tu quer que isso aqui tenha 49%. Então, tu vai procurar o Z, que te traz esse 49%. 49. Eu não sei por que que eu pensei em 99. Ai, pensei em 99, não em 49. Olha, que sequelada. 49%, por que que é 1%? Eu viajei, eu pensei em. Então, 49, 0,4 até o 9. Ah, tá. Ponto 1879. Qual que é o valor do Z? 1879. Ponto Não, 1879. não, não. Ah, e tem outra, né? Tu errar isso aí, que bom que a gente foi até o fim, né? De novo, mesma coisa de sempre. Vamos lá. Uhum. Queremos que essa área laranja tenha 49. Porra, o É. 49 tá aqui embaixo, meu. Do que tu tá falando de um? Ah, então, mas é que eu tô olhando errado a tabela. Olha só como é que eu tô olhando. Eu tô olhando 0,4 da linha com 0,9.
0,09 da coluna. Ok. Eu tô olhando a tabela errada, eu falei para você que me deu um branco. Olha só, olha o número que eu peguei ali. Eu peguei a linha 0,4 com 0,09 lá de cima. Entendi. Ai, tá. 0,49. Então, aí tem um monte de 0,49. Qual que eu pego? Não vou dizer. Pensa um pouco. Nós queremos que sobre exatamente 1%. Qual que é o 1% aqui? Isso aqui não é 1%. Para sobrar 1%, eu preciso de 49. Não 49,77, 49,85. Certo? Preciso de 49. Então, é a média do 4,898 com 4,901. Perfeito. Então, essa parte aí a gente precisa treinar mais, porque eu fiquei um tempo sem Vou ver e fechar eu minha já janela, só um esqueci. instante. Tem que treinar sim. Isso aí já tá na hora de saber bem. Só um É, instante. 0,4898 mais 0,4901 igual dividido por 2. Não, aí, na verdade, não é isso que eu pego. Eu pego o 2,3. Aí, tá vendo? Eu já estava somando os dois dividido por 2. Não, eu tenho que pegar o 2,32 mais o 2,33 e dividir por 2. 2,325. 2,325. Pronto, pus um casaco e fechei aqui que nada ficou muito frio. 2,325. 2,325, exatamente. 2,325. E aí, ou seja, o Z, que é 7, está muito dentro da região crítica, rejeita a hipótese nula. Então, a média 1 é maior que a média 2, certo? A média 1 é menor que a média 2. É maior, maior. Maior, maior, isso. Então, 2,325 é o Z crítico. Tá. Então, é essa tabela que a gente. Porque eu estava vendo 0,9 da coluna Z com a última lá, entendeu? Aham. Mas não pode viajar, né? Fazer. Sim. Next é capítulo 11. 11,10. Hum. A nova, esse É, capítulo. a nova, né? Que aí agora vai entrar em relação que a gente viu na aula passada. Sim. 10 ponto quê? Não, 11 ponto quê? 11,10. Ah, é agora que a gente vai entrar no que a gente viu na aula passada. A gente viu para a prova de Conte 2. Muito bem. É, como você pode se lembrar, né? Essa conta aqui é bem longa, certo? Bem longa. Acontece que dessa vez ele deu uma colher de chá pra gente. Porque Hum, na aula passada, a gente teve que calcular aqueles soma dos quadrados, quadrados médios. sim. Só que dessa vez ele deu.
Ele deu ali, tá vendo? Tá. Então, se a gente quer usar a tabela F para chegar na resposta, a gente tem que calcular o F, que no nosso caso é a soma dos quadrados das duas situações, do tratamento e do erro. Uma dos quadrados do pensamento de... Olha lá, o que eu fiz na aula passada era isso, né? Soma dos Uhum. quadrados das duas coisas que nós estávamos avaliando. São Hum. essas duas coisas aqui para nós. Só que eu tive todo um cálculo até chegar nisso. E agora a gente não precisa se preocupar muito com esse cálculo, porque nós já temos as duas informações. Por exemplo, nós já temos os dois, nós já temos a soma dos quadrados, né? E uma vez que nós tivermos isso, nós já temos parte da resposta. Vai ser soma dos quadrados aqui total. Lembra que eu falava do total e do parcial, negócio assim? Eu falei na aula passada. Hum. Então, primeiro soma. Beleza, já temos um primeiro valor para jogar na fórmula. Aqui a gente não tinha que ver a teoria primeiro, é porque semana passada a gente também já foi direto para o exercício. Porque, por exemplo, eu não lembro o que que é SS, DF, MS, F, entendeu? Seria bom a gente passar Mas um agora pouquinho não da começa, teoria. né? 5 minutinhos. É, Vamos só tentar chegar na resposta disso aqui primeiro, para tu puxar de algumas coisas da memória e, né, tentar fazer aquilo que eu te pedi da outra aula, né? uhum, Então vamos lá. Esse S aqui é S, sum square, né? Soma dos quadrados. Beleza. Soma dos quadrados. Agora, que a gente tem esse valor aqui, né? Vamos deixar ele em standby. Vamos olhar que o F fala do S do T e do S do E. No caso aqui, o S do tratamento e o S do erro. Mas quem são esses MS aí? Eles vão ser, como eu mostrei na aula passada, o valor do SS de cada caso, por exemplo, o MST é o SS do T, hum, dividido pelo grau de liberdade do T também. Então, o SS do T eu olho na tabela e vejo 29,64. SS do T, certo? uhum, Agora, o grau de liberdade do T. Bem, é só ler o enunciado, né? Tinha a ver com quantidade de dados e coisas do gênero. Então, só vamos deixar claro aqui que esse cara, de modo geral, é K menos 1. Então, K menos 1 no nosso caso aqui. Lembra que os graus de liberdade eles tinham a ver com quantidade de linhas? Ou de, no caso, termos na linha, né? Então, no caso aqui, a gente tem dois caras. Então, o K é a quantidade de linhas ali do que nós estamos avaliando. Que é 2. Então, vai ficar 2 menos 1. 3, desculpa, falei besteira. Falei besteira. hum. O negócio aqui também não é meu forte. Deixa eu ler esse negócio direito. Suponha que você está. Aqui, ó. There are three treatments level. É, o K é 3, né? Isso, K é 3. É, Exatamente. E o 17 é o N, que vai ser usado num outro caso aí. eu acho que na próxima aula a gente tem que passar pela teoria de ANOVA. Tem que saber bem quem é quem, É, né? é. Daí, resolvendo essa conta, a gente chega em 14. Porra, 14,82. E daí Hum, agora tem que fazer o outro carinha. No caso é o erro. Então é o SS do erro, dividido pelo grau de liberdade do erro aqui no caso. E nesse caso vai ser N menos K. Também tem que ver o porquê disso depois. sim. 68,42
O N aqui é claramente o 17, que é a quantidade de entradas que tem, e a quantidade de níveis. Daí vai ficar dividido por 14, né? Dá 4,887. Com esses dois dados, tu consegue achar o F, daí usar a tabela. Daí tem uma nova tabela, tabela F. Uhum. Daí usar a tabela é o mesmo de sempre, né? Avaliar se está dentro ou não da região crítica. O nível de significância que te pedem, tá? Uhum. É 3,03. Que o nível de significância é 5%. Mas aqui tem que fazer. Eu não lembro, tem que fazer aquele gráfico de novo? Não, né? Não, bem, tem, Hum, mas tem que olhar lá na tabela o gráfico certinho, né? Tem que olhar a tabela certa, é isso que eu quero dizer, ok? Esse F e o F crítico. Então, aí vamos ver o F crítico. É, Pro nível que a gente estava estudando, né? Tempo associado a nível de significância aqui, ele falou 0,05. Agora a uhum. gente olha a tabela. Aqui. Tá aí 0, essa aqui é a tabela de 10, né? A nossa tabela é de 5. Hum, Aqui. E daí tem que olhar os graus de liberdade, né? 2 e 14. hum. No nosso caso era 2 e 14. Então deu Então, é diferente essa tabela. 3,84. 3,74, certo? Uhum. Isso. Então, o F crítico, vamos dizer assim, 3,74. E aí o F calculado é menor, Isso. então não rejeita H0. Exato. Aí a gente tem que Boa. ir na Chegou na conclusão tabela. rápido. Isso aí. Show de bola, show de bola. Então, assim, o basicão tá saindo, né? O basicão tá saindo. Beleza? Uhum. Sim. Isso. Mas aí, Maravilha. se a gente puder entrar, ver com calma a teoria de ANOVA, porque eu pedi para você ir direto para aqueles exercícios, não deu para a gente ver a teoria como a gente estava vendo no início, entendeu? Uhum. Foi, foi bom ver a teoria. Então, assim, aí agora a gente começou a fazer os exercícios, só que já pulou de teoria e aí seria bom a gente voltar para continuar, entendeu? Aham. Então tá bom. Tá Show bom. de bola. Obrigada. Show de bola. A gente se vê na semana que vem. Tchau, Bem, tchau. tchau.